Primeiro devíamos incendiar suas sinagogas ou escolas, e o que não queimar devia ser soterrado definitivamente. Não só as escolas, suas casas também deviam ser destruídas, porque dentro delas praticam a mesma coisa que nas escolas. Os judeus deviam ser reunidos sob um único teto, como numa estrebaria igual aos ciganos, para que saibam que não são donos da terra, mas prisioneiros. Eles sempre foram e ainda são nossa desgraça, nossa praga pestilenta. Será, pois, para nós cristãos, tarefa muito séria de tudo fazer para livrar-nos com nossas almas desta peste que são os judeus, para salvar-nos do Satanás e da morte eterna. Devemos, antes de mais nada, como já dissemos, queimar suas sinagogas com enxofre e fogo do próprio inferno. Ao longo da história, poucas figuras foram tão decisivas e, ao mesmo tempo, tão controversas quanto Martinho Lutero. Conhecido como o grande reformador do cristianismo, aquele que desafiou a Igreja Católica em 1517, ao afixar suas 95 teses na porta da Igreja de Wittenberg, Lutero se tornou símbolo de coragem, fé e transformação espiritual. Mas essa não é toda a história. Por trás da imagem do reformador, existe também uma herança obscura, frequentemente esquecida ou minimizada: seu papel no desenvolvimento do antissemitismo europeu. No início de sua trajetória, Lutero chegou a demonstrar simpatia pelos judeus, defendendo que deveriam ser tratados com mais respeito e dignidade. Contudo, quando suas expectativas de conversão em massa não se concretizaram, sua frustração se transformou em ressentimento. A partir daí, Lutero passou a produzir escritos carregados de ódio e violência contra os judeus, chegando a sugerir perseguições diretas contra eles. Esses textos não ficaram restritos ao século XVI. Séculos depois, no coração da Alemanha nazista, o nome de Lutero seria invocado novamente. Seus panfletos e sermões seriam citados, distorcidos e usados como combustível ideológico para justificar a perseguição aos judeus que culminaria no Holocausto. O que começou como teologia tornou-se munição para uma das maiores tragédias da humanidade. E é sobre essa trajetória, da esperança inicial à intolerância brutal, e de Lutero a Hitler, que este documentário busca lançar luz. Martinho Lutero nasceu em 1483, em Eisleben, no coração da Alemanha. Filho de uma família simples, cresceu em meio a um ambiente marcado por disciplina rígida e pela religiosidade intensa de sua época. Ainda jovem, estudou direito, mas abandonou a carreira após um episódio marcante. Durante uma tempestade, prometeu dedicar sua vida a Deus caso sobrevivesse. Assim, ingressou em um mosteiro agostiniano. Ali, mergulhou em oração, jejuns e estudos, mas vivia atormentado pela ideia de não conseguir ser justo diante de Deus. Essa crise espiritual o levou a uma redescoberta bíblica. A salvação é pela graça, mediante a fé, não por obras ou indulgências. Essa convicção foi a base da Reforma Protestante. Nos primeiros anos de ministério, Lutero parecia mais aberto ao diálogo com diferentes grupos. Ele acreditava que, ao purificar o cristianismo de abusos e corrupções, até mesmo os judeus poderiam reconhecer em Jesus o Messias. Esse pensamento o levou a um início curioso de simpatia. Em 1523, Lutero publicou o panfleto Jesus Cristo Nasceu Judeu. Nele, criticava a forma cruel como a Igreja havia tratado os judeus ao longo dos séculos e defendia que, se fossem tratados com bondade e respeito, muitos se converteriam ao cristianismo. Esse escrito foi recebido como algo surpreendente em sua época. Afinal, o antissemitismo medieval era profundamente enraizado na Europa, tanto no catolicismo popular quanto em discursos oficiais. Lutero parecia oferecer uma alternativa mais humana e compassiva. Por alguns anos,
Essa visão deu a impressão de que ele seria um reformador também das relações entre cristãos e judeus. Mas essa esperança não durou muito. Lutero acreditava que a reforma abriria as portas para uma conversão em massa dos judeus. Mas, para sua decepção, isso não aconteceu. Os judeus continuaram firmes em sua fé, rejeitando Jesus como Messias e recusando a nova teologia luterana. Essa frustração pessoal logo se transformou em ressentimento. Lutero passou a enxergar os judeus não apenas como resistentes ao Evangelho, mas como inimigos ativos da fé cristã. A tolerância inicial cedeu espaço ao ódio. A partir da década de 1530, sua retórica se radicalizou. O reformador, antissimpático, tornou-se um crítico feroz, lançando palavras de desprezo e exigindo medidas duras contra o povo judeu. É importante entender: Lutero não inventou o antissemitismo cristão. Desde os primeiros séculos, teólogos como João Crisóstomo e Ambrósio acusavam os judeus de matar Deus. Na Idade Média, os judeus foram expulsos de cidades, obrigados a usar símbolos identificadores, a viver em guetos e muitas vezes massacrados durante as cruzadas. Mas a virulência e a proposta sistemática de perseguição que Lutero articulou ajudaram a reorganizar esse ódio milenar em formato doutrinário e nacionalista. Em 1543, Lutero publicou um dos textos mais sombrios de sua carreira, sobre os judeus e suas mentiras. Nesse panfleto, abandonou qualquer vestígio de tolerância. Chamou os judeus de povo mentiroso, venenoso e amaldiçoado, e defendeu ações concretas contra eles. Entre suas propostas estavam queimar sinagogas, destruir casas judaicas, confiscar seus livros de oração e Talmude, proibir rabinos de ensinar, restringir o comércio judeu e, se nada disso funcionasse, expulsá-los. Era uma verdadeira cartilha de perseguição. Embora não tenha sido aplicada de imediato em sua totalidade, essas palavras ecoaram fortemente na sociedade alemã. As propostas de Lutero não foram ignoradas. Em várias cidades, líderes locais usaram suas palavras como justificativa para expulsar comunidades judaicas ou limitar seus direitos. O povo respeitava Lutero não apenas como teólogo, mas como guia moral. Quando ele falava, multidões ouviam. Assim, seus textos deram nova legitimidade ao antissemitismo medieval, reforçando preconceitos já existentes e alimentando hostilidades por séculos. Ao longo dos séculos seguintes, os escritos de Lutero continuaram circulando. Em épocas de crise, eram reeditados e usados como arma contra os judeus. Na Alemanha, especialmente, sua figura se tornou parte do orgulho nacional. Lutero era visto como o pai espiritual do povo germânico, e isso incluía, infelizmente, suas ideias de ódio. Mesmo quando a Europa avançava em ciência, filosofia e política, o antissemitismo permaneceu vivo, e Lutero era constantemente lembrado como autoridade religiosa que justificava tais sentimentos. No século XIX, com o fortalecimento do nacionalismo alemão, Lutero foi reinterpretado como símbolo não apenas religioso, mas também cultural. Seus ataques contra os judeus foram resgatados por intelectuais e agitadores políticos que buscavam um inimigo comum para unificar o povo. Assim, o antissemitismo deixou de ser apenas uma questão teológica e se transformou em ideologia racial e nacionalista. Lutero, de forma involuntária, havia fornecido um arsenal textual que seria explorado politicamente. Fontes documentais do período nazista mostram que o regime resgatou aspectos da imagem de Lutero para fins de propaganda nacionalista. Quando Adolf Hitler surgiu após a Primeira Guerra Mundial, encontrou uma Alemanha devastada, humilhada e em busca de identidade. Em seu livro Mein Kampf, publicado em 1925, Hitler acusava os judeus de serem os inimigos internos da Alemanha. Seu antissemitismo não era mais religioso, era racial e ideológico. Mas ele percebeu que o legado cultural cristão poderia ser usado para reforçar sua propaganda.
Hitler dizia: ao fazer o que fazemos, apenas estamos continuando o que Martinho Lutero começou. E ele não estava sozinho nisso. Em 1933, nas celebrações e eventos do regime, como o German Luther Day, em comemoração ao aniversário do Reformador, o Estado exaltou Lutero como herói nacional, instrumentalizou seus textos para reforçar uma identidade étnico-religiosa alemã. Arquivos e coleções, inclusive do United States Holocaust Memorial Museum, documentam que edições e citações de On the Jews and Their Lies circulavam em eventos e publicações nazistas, e que membros do movimento usavam a autoridade do reformador para dar aparência de legitimidade histórica às suas ações. Registros fotográficos e relatórios de propaganda da época mostram cópias do tratado em comícios e menções explícitas em imprensa antissemita, por exemplo, Der Stürmer, evidências primárias que demonstram a apropriação. Quando o nazismo ascendeu ao poder, o uso da figura de Lutero foi estratégico. No aniversário de 450 anos de seu nascimento, em 1933, o regime de Hitler exaltou o reformador como herói nacional. Trechos de Sobre os Judeus e Suas Mentiras foram citados em propagandas, sermões e discursos. Líderes nazistas argumentavam que Hitler apenas continuava aquilo que Lutero havia começado séculos antes. Embora separados por 4 séculos, ambos compartilhavam um mesmo inimigo: o povo judeu. Lutero ofereceu a linguagem religiosa. Hitler a transformou em política racial. Juntos, criaram uma ponte sombria que ligou a reforma ao Holocausto. Os laços entre as palavras de Lutero e a política racial nazista não são uma ligação de causa-efeito simples e linear. O movimento nazista construiu sua ideologia combinando pseudociência racial, ressentimentos econômicos, tradições antissemitas medievais e modernas e a retórica de múltiplos atores. Quando apropriado, selecionou e citou autoridades religiosas como Lutero para fortalecer seu discurso. Ainda assim, o efeito cumulativo é claro. Textos venerados por muitos cristãos foram reinterpretados para sustentar políticas de exclusão, desumanização e, finalmente, violência em escala industrial. Arquivos históricos e estudos sobre a recepção nazista de símbolos religiosos documentam essa instrumentalização. A trajetória de Lutero nos lembra de uma verdade dolorosa. Até mesmo grandes líderes podem carregar contradições profundas. O homem que pregou a salvação pela graça também pregou o ódio contra um povo inteiro. Essa ambiguidade não apaga suas contribuições teológicas, mas exige honestidade histórica. Ignorar seu antissemitismo é negar uma parte importante da raiz cultural que alimentou, séculos depois, o nazismo e o Holocausto. As palavras de Lutero atravessaram gerações e foram usadas como armas. Essa herança deve servir de alerta. Ideias têm consequências. O que é escrito em um tempo pode se tornar munição em outro. Ao revisitar essa história, somos chamados não apenas a compreender o passado, mas a vigiar o presente, para que o ódio nunca mais encontre justificação em discursos de fé. Desde a Segunda Guerra Mundial, houve um esforço intelectual e institucional para enfrentar esta parte desconfortável da tradição. Muitas comunidades luteranas e instituições eclesiásticas publicaram notas, declarações e estudos críticos, distanciando-se das formulações antijudaicas e buscando reconciliação e reflexão histórica. Ao mesmo tempo, historiadores continuam a debater a intensidade e a continuidade da influência de Lutero no antissemitismo moderno. Alguns defendem que suas palavras foram um elo importante na cadeia cultural que desembocou no nazismo. Outros enfatizam fatores políticos, econômicos e modernos mais imediatos. Essas discussões aparecem em literatura especializada e nas resoluções e declarações de conselhos e sínodos luteranos das décadas recentes. As fontes primárias, o panfleto de 1523, o tratado de 1543 e suas edições posteriores, e os registros de apropriação política, 1933 em diante,
mostram uma trajetória em que palavras religiosas foram transformadas em recursos políticos. A leitura documentada desses textos e dos arquivos de propaganda nazista não pretende reduzir Lutero a uma única faceta, mas exige honestidade histórica. Líderes religiosos podem produzir escritos de grande alcance, e esses escritos podem ser reutilizados por gerações futuras, de modos que seu autor talvez não antevisse, às vezes com consequências terríveis.